Nas montanhas escarpadas da Úmbria, em meio à serenidade dos vales e à grandiosidade da paisagem que parece tocar o céu, nasceu um homem cujo impacto na história da Igreja Católica e na espiritualidade ocidental ressoa até hoje. São Bento de Núrcia, fundador da Ordem dos Beneditinos e autor da célebre Regra de São Bento, é reverenciado como o pai do monaquismo ocidental. Sua vida, marcada por uma busca incansável por Deus, transformação espiritual e liderança sábia, inspirou incontáveis gerações de fiéis e monges. Bento nasceu por volta de 480, na cidade de Núrcia, situada na Itália Central. Seus pais pertenciam à nobreza romana, e, como era costume na época, Bento foi enviado a Roma para continuar sua educação. A cidade, que já fora o coração de um vasto império, havia se tornado, após a queda de Roma, um local de corrupção moral e decadência espiritual. O jovem Bento, ao ser confrontado com esse ambiente, rapidamente se desiludiu com a vida que via ao seu redor. Ele percebeu que, para encontrar a paz e a verdade que seu coração buscava, teria de afastar-se daquele mundo. Decidido a seguir uma vida diferente, Bento abandonou os estudos e se retirou para as montanhas de Subiaco, a cerca de 70 quilômetros de Roma. Aqui começa o primeiro capítulo extraordinário de sua vida espiritual. Em uma caverna isolada, hoje conhecida como a Sacra Speco, Bento passou 3 anos em solidão, entregando-se inteiramente à oração e à meditação. Durante esse tempo, Bento foi orientado por um monge chamado Romano, que o ajudou a começar sua vida eremítica. Romano trazia-lhe alimentos e o visitava ocasionalmente, mas, em grande parte, Bento vivia em isolamento completo, lutando contra as tentações e os desafios espirituais que surgiam na reclusão. Sua fama como homem de Deus começou a se espalhar pela região. As pessoas ouviam falar de um jovem santo vivendo nas montanhas, alguém que havia renunciado ao mundo para dedicar-se exclusivamente a Deus. Gradualmente, outros eremitas e monges começaram a procurá-lo em busca de orientação espiritual. Um dia, um grupo de monges de um mosteiro local, cujo abade havia falecido, pediu a Bento que assumisse o cargo de abade e liderasse a comunidade. Embora relutante a princípio, Bento aceitou o convite. A liderança de Bento, contudo, não foi bem recebida por todos. O estilo de vida austero e disciplinado que ele implementou rapidamente encontrou resistência. Os monges, habituados a uma vida menos rigorosa, se rebelaram contra suas regras e tentaram envenená-lo. Em um dos episódios mais notáveis de sua vida, Bento abençoou o cálice de vinho envenenado que lhe foi oferecido, e ele se quebrou milagrosamente, poupando-lhe a vida. Após esse incidente, Bento decidiu voltar à sua solidão em Subiaco, mas sua reputação de santidade e sabedoria continuava a atrair discípulos. Nos anos seguintes, Bento estabeleceu 12 pequenos mosteiros na região de Subiaco, cada um com 12 monges. Ele ensinou a esses monges a viver uma vida de oração, trabalho e estudo, um estilo de vida que mais tarde se tornaria a base da Regra de São Bento. Sua liderança espiritual era notável por sua ênfase no equilíbrio entre a oração e o trabalho manual, sintetizado na famosa expressão latina ora elabora, ou reza e trabalha. Para Bento, a vida monástica não era apenas uma fuga do mundo, mas uma maneira de transformar a vida cotidiana em um contínuo ato de louvor a Deus. Entretanto, não foi em Subiaco que Bento completaria sua grande obra. Por volta de 529, Bento deixou Subiaco e se dirigiu a Monte Cassino, onde fundaria aquele que se tornaria o mais famoso mosteiro da cristandade. Monte Cassino, localizado ao sul de Roma, era uma colina estrategicamente posicionada, oferecendo uma vista ampla das planícies ao redor. Ali, Bento construiu um mosteiro que seria não apenas um centro espiritual, mas também um baluarte de cultura e educação durante os séculos turbulentos que se seguiriam. Foi em Monte Cassino que Bento escreveu sua famosa Regra, um documento que viria a moldar a vida monástica em toda a Europa por séculos. A Regra de São Bento, escrita com sabedoria pastoral e profundo entendimento da natureza humana, é notável por seu equilíbrio, moderação e clareza.
Diferente de muitas outras regras monásticas da época, a regra de Bento evitava os extremos de austeridade e penitência, preferindo uma abordagem que promovesse a estabilidade, a obediência e a humildade. A regra é composta por 73 capítulos curtos que cobrem todos os aspectos da vida monástica, desde a oração comunitária até o comportamento à mesa, o uso do tempo e a disciplina espiritual. A ideia central da regra é a busca pela humildade e pelo serviço a Deus através da vida comunitária. Bento acreditava que a comunidade monástica era uma família espiritual, e o abade era visto como um pai amoroso, cuja autoridade era baseada no exemplo e na compaixão. A oração comunitária, conhecida como ofício divino ou liturgia das horas, ocupava um lugar central na vida do mosteiro. Os monges se reuniam várias vezes ao dia para rezar os salmos e ouvir as leituras das escrituras. Além disso, a regra exigia que os monges realizassem trabalho manual, o que incluía o cultivo dos campos, a cópia de manuscritos e a realização de várias tarefas dentro do mosteiro. Este equilíbrio entre oração e trabalho transformou os mosteiros beneditinos em centros de espiritualidade e de cultura. Durante os séculos seguintes, quando a Europa mergulhou na escuridão das invasões bárbaras e da desintegração do Império Romano, foram esses mosteiros que preservaram o conhecimento antigo, copiando manuscritos e transmitindo a cultura cristã. A influência de São Bento não se limitou ao seu tempo ou ao seu local. Sua regra se espalhou por toda a Europa, tornando-se a base para a vida monástica em muitos países. Mosteiros beneditinos surgiram em toda a Europa, e, por meio deles, o cristianismo se enraizou profundamente nas culturas locais. A ordem beneditina tornou-se uma força espiritual e cultural que ajudou a moldar a civilização ocidental. Mas a vida de Bento foi marcada não apenas por suas realizações institucionais. Ele também foi um homem de Deus, conhecido por sua santidade pessoal e seus dons espirituais. Muitos milagres são atribuídos a ele durante sua vida. Em uma ocasião, por exemplo, enquanto trabalhava com seus monges, ele teve uma visão do futuro, dele viu a alma de sua irmã gêmea, Santa Escolástica, sendo levada ao céu em forma de uma pomba. Essa visão ocorreu logo após a morte de Escolástica, e Bento entendeu que ela havia sido recebida na glória eterna. Outro milagre associado a São Bento foi o chamado Milagre do Corvo. Durante seu tempo em Subiaco, um corvo era frequentemente alimentado por Bento. Quando Bento soube que um de seus antigos discípulos havia lhe enviado pão envenenado, ele pediu ao corvo que levasse o pão para longe, salvando-lhe novamente a vida. São Bento faleceu por volta de 547, em Monte Cassino. Seus últimos dias foram vividos em oração e paz, cercado pelos monges que o amavam e admiravam. Antes de sua morte, Bento pediu para ser levado à capela do mosteiro, onde, apoiado por seus irmãos, morreu em pé, orando, diante do altar. A herança de São Bento continua viva até os dias de hoje. A ordem beneditina, com seus mosteiros espalhados pelo mundo, mantém viva a tradição da oração, do trabalho e da hospitalidade. Os monges beneditinos continuam a seguir a regra de São Bento, transformando suas vidas diárias em um contínuo louvor a Deus. Além disso, São Bento foi proclamado patrono da Europa pelo Papa Paulo VI em 1964, em reconhecimento ao seu papel na preservação da cultura cristã e na evangelização do continente europeu. Sua vida nos ensina a importância do equilíbrio entre o espiritual e o material, entre a oração e o trabalho. São Bento nos mostra que, ao transformar até mesmo as tarefas mais simples em atos de amor e serviço a Deus, podemos encontrar a verdadeira paz e alegria. Para os fiéis devotos, São Bento de Núrcia não é apenas um santo do passado, mas uma fonte de inspiração para uma vida de fé, disciplina e dedicação. Sua regra continua a guiar não apenas os monges, mas também todos aqueles que buscam uma vida mais profunda e significativa em Cristo.